Você tem um aspecto também que eu acho que ganhou muito a repercussão nos últimos anos, que foram todas as questões de como é intrincado essa relação entre o Estado e o livre mercado brasileiro, né? As empresas privadas, e como isso criou, de certa forma, mecanismos do que a gente viu que desembocou em Lava Jato e tal, que era a corrupção sistêmica das empresas, algumas empresas, lidando com o dinheiro público, né, com o dinheiro que o trabalhador paga para o Estado, de forma ineficiente, completamente ineficiente, e aí descambando em corrupção. Né? Então, acho que tem alguns pontos ainda que o Brasil não consegue fazer igual a outros países, que não permitem também que a população ou alguns setores vejam com bons olhos. Né? Não sei nem se você concorda, onde que poderia ser endereçado, onde que você enxerga que é o nó, para o Brasil realmente entender os setores estratégicos que o país tem e que toda nação desenvolvida tem, né? Eu acho que até economistas liberais também enxergam isso como algo que você deve enxergar, onde você pode investir e realmente desenvolver enquanto nação, né? Na realidade, foi bom se lembrar da Petrobras, que também, como empresa estatal, investimento estatal, era uma empresa de ponta, reconhecida na fronteira tecnológica da extração de petróleo. Né? Tanto que as grandes empresas exploradoras de petróleo, quando abriram, né, a Petrobras abriu lá lotes para explorar, a última a desistir foi a Shell, né, antes de achar o pré-sal. A única que teve capacidade realmente de desenvolver tecnologia e tirar petróleo lá do pré-sal foi a Petrobras. Por quê? Porque é do Estado. Se fosse uma empresa privada, não faria como as outras que vieram não fizeram. Né? A Shell, em determinado momento, falou, vai custar X bilhões para eu chegar lá e vai que eu dou uma furada lá e não sai nada. Não vou fazer esse investimento. E a Petrobras fez por ser estatal. Então, foi bom se lembrar. Agora, quando a gente fala de corrupção existe, inclusive, na Suíça e no Japão. Obviamente, as escalas são diferentes, porque as sociedades evoluíram em momentos diferentes. Eu sempre falo que esse negócio do combate à corrupção, ela tem dois lados, né? Inclusive, eu fui vítima desse ambiente da Lava Jato, de usar o discurso do combate à corrupção como projeto político, para derrubar políticos, né? No meu caso foi exatamente isso. Eles me usaram para dizer que o meu salário estava sendo pago para o governador, sendo que 15 dias antes da delação, de quem fez a delação falar isso, eu já tinha enviado para o Ministério Público provas de que, no caminho do famoso follow the money, de que dinheiro... Porque quando eu assumi a presidência dessa empresa, eu teoricamente não precisava do salário. Então, meu salário entrava na minha conta, no dia seguinte tinha uma TED, que ia inclusive para a XP, que eu tinha um fundo lá, e aí estava lá no extrato do fundo e estava declarando meu imposto de renda. Quando eles fizeram isso comigo, eles já tinham esse documento, eu já tinha me antecipado e enviado para eles. Né? Então, eles já tinham um caminho do dinheiro. Então, como assim o salário do cara ia... Mas a intenção, quando eles fizeram, o Ministério Público fez esse negócio, era minar o governador do momento lá, que era, teoricamente, um político que estava tentando dar um rumo melhor para o Estado, mas, digamos assim, mexeu com muitos interesses econômicos no Estado e eles fizeram de tudo para derrubá-los e utilizaram o judiciário para isso. Né? Então, voltando aqui, o que a Lava Jato fez, isso está muito claro, depois foi revelado pela Vaza Jato, que era um conluio Primeiro tinha um projeto político, isso ficou claro depois que o Sérgio Moro virou ministro do Bolsonaro, ficou óbvio isso aí. Mas era um conluio do Ministério Público, com as conversas que saiu na Lava Jato, com agentes do Estado americano. Aqui, voltando no ponto do soft power, né? Não precisa de uma guerra, não precisa vir aqui invadir e tomar a Petrobras. É o soft power agindo para minar uma empresa de petróleo que está na fronteira tecnológica e isso dá poder para o país. Dá poder, entendeu? Então, fica claro na Lava Jato que a Lava Jato, na Vaza Jato, fica claro que a Operação Lava Jato agiu em conluio com agentes americanos para minar a Petrobras. Existe corrupção? Existe em qualquer lugar. O que você tem que fazer? Resolver o problema da corrupção, não acabar com a empresa. Quando teve um escândalo de corrupção aqui no metrô com a Siemens, não sei se vocês lembram, não sei se foi no governo do Zé Serra ou do Alckmin, não me lembro, teve um escândalo de corrupção numa das obras do metrô aqui que envolveram a Siemens. O que foi feito? A Siemens e uma outra que chama Aston, não sei o quê. Você pegar o que os países fizeram com a empresa, nada.
As empresas continuam fortes, continuam competindo no mundo inteiro, mas pegaram os executivos e puniram. O que tinha que ser feito na Petrobras? Pega os executivos e vamos punir. Por que era um projeto político? Você pegar o partido lá no Mensalão e aqui no chamado Petrolão, né? O partido, quando você olha, tem estudos disso aí, os partidos que mais se beneficiaram, óbvio que tinha lá o cara do PT que se beneficiou, na diretoria que foi indicado pelo PT, mas os partidos que mais se beneficiaram foram o PP, que é o partido que manda no Brasil até hoje, que é o partido do Arthur Lira. Foram os que mais se beneficiaram. O que fizeram com ele? Com esse partido? Nada. Então, você não tinha que desmontar a empresa e prejudicar a empresa, você tinha que punir as pessoas físicas que cometeram esses desvios. Então, quando a gente fala, você pegar a Americanas, é uma empresa infinitamente inferior à Petrobras. Deu um rombo muito maior que ela, de 40 bilhões. Existe corrupção na iniciativa privada também. Isso não é só no setor público. Então, o que você faz quando você descobre a corrupção? Pune aqueles que estão envolvidos em corrupção e mantém as empresas funcionando em pé e fortes. Porque isso é um projeto de nação, isso aí. A gente não pode sair fazendo as coisas como a Lava Jato fez. O objetivo nobre deles não era o combate à corrupção. Isso está mais do que claro. Não era assim como o que fizeram comigo. O objetivo deles não era combater corrupção nenhuma. Eles tinham um objetivo político de derrubar um governador. Só isso que eles queriam. Entendeu? Então, assim, quando a gente fala mal da Lava Jato, né, fala dos problemas da Lava Jato, você fala, o cara está defendendo a corrupção. Não, todo mundo é contra a corrupção, ninguém é a favor da corrupção. O que a gente está dizendo é como combater a corrupção. Quem que eu vou punir na corrupção. O que foi feito pela Lava Jato foi destruir a empresa, eles destruíram a Petrobras. Destruíram todo o setor de construção civil no Brasil. Né? Então, vamos punir, todos os países punem corruptos. Só que eles punem o CPF. Pega o cara que praticou o desvio e tal. Você acha que esses grandes países que têm todo esse projeto de desenvolvimento de suas empresas vai querer acabar com uma empresa? Se eles tivessem uma empresa como a Petrobras, que levou anos e anos de investimento estatal para chegar no que chegou, você acha que o país, como nação, ia permitir que a empresa fosse destruída? Não ia. Né? O nosso setor de construção civil estava presente em vários países do mundo. Né? Na África, desenvolvendo a África, construindo várias coisas, inclusive nos Estados Unidos, né? Na China. E destruíram essas empresas. Né? Então, acho assim, é só uma questão de visão. Vamos combater a corrupção, mas como é esse combate à corrupção? É destruindo tudo que a gente construiu até hoje. Né? Então, tem essas ressalvas. Não sei se eu respondi a sua pergunta, José. Eu vou fazer um complemento aqui que eu ia fazer antes da pergunta do Josué, mas ouvindo, e agora com essa sua fala, acho que faz mais sentido. Né? Mas pelo menos a percepção que eu tenho casos como a Embrapa soam mais como exceção do que a regra, e casos como a Americana também. Então, assim, não digo que a iniciativa privada é melhor do que a pública, corrupção tem em todo lugar, mas talvez questões de governança, questões de transparência, até o envolvimento, o interesse nacional, ou a falta do interesse nacional, que acaba prejudicando. E aí minha pergunta que eu ia fazer, não sei se tem essa resposta, mas como fazer, casos como a Embrapa, se tornarem a regra e não a exceção? É exatamente isso. Acho que o ponto que levantam aqui é exatamente isso, né? São muito específicos os casos que deram certo, e eu acho que se colocar na proporção do tanto de dinheiro que o Brasil já colocou em alguns setores, algumas indústrias, que não deu retorno, vis-à-vis aqueles que deram, como se fosse, você tomou risco e a sorte te ocasionou isso. Que claro, não vou colocar só na sorte porque são pessoas competentes, né? Mas a quantidade de dinheiro que é jogada no ralo na tentativa, digamos, de construção de novas Embrapas ou qualquer coisa do tipo, o retorno é muito pequeno para a sociedade, e esse dinheiro, no fim do dia, está saindo do bolso do trabalhador brasileiro com uma carga tributária que eu acho que todos concordam que é grande, né? Principalmente pesa em cima muito de quem tem menos, né? Então, acho que essa que é a grande questão, né? O Brasil ainda não conseguiu endereçar essa questão de como que a gente faz para fazer o investimento público de qualidade, de forma com uma governança boa, deixando os projetos ruins de lado e colocando o foco naqueles que a gente tem condição de fazer prosperar, né? Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter capacidade de investimento e investir bastante em ciência e tecnologia. Isso é inegável, tá? Esses exemplos que eu dei, tanto a Embrapa quanto a Embraer, é investimento em ciência e tecnologia pesada do Estado, com o risco de não dar em nada. Por isso que é o Estado que faz. Tem o risco de não dar em nada. Ninguém, em sã consciência, eu não faria. Nem você, nem você.
Você botar um projeto para você aqui e falar, ó, vai ficar investindo aqui 30 anos, pode não dar em nada. Ninguém vai fazer. Então, quem faz é o Estado. Eu acho assim, voltando, no modelo chinês, tem uma coisa que é bem interessante no modelo chinês, que foi essa transição, nessa revolução das reformas econômicas, desse modelo de ser um socialismo de mercado, que lá existe iniciativa privada. Só que os setores estratégicos estão na mão de grandes conglomerados de empresas estatais. Não é... Eu sempre tive várias ideias, né, analisando esse modelo, mas lá tem um modelo que imagine, pequenas startups desenvolvendo tecnologia, iniciativa privada. Assim como no Brasil, em qualquer país, tá? Eu tenho 2 startups, sei como é isso. Toda startup tem um período lá que a gente chama do Vale da Morte, que é a hora que ele vai começar a tentar o crescimento, a exponencialização de colocar em prática aquele projeto, né, de produto, de software, seja lá o que seja. Ele precisa de um investimento muito pesado para bancar aquele momento. O que acontece? Ele não acha. A grande maioria das startups não acha. Apesar do negócio inovador e tal, existe também um risco ali. Aí 95% das startups morrem no meio do caminho por falta de funding. Não tem financiamento, né? O que eu faria, né? Nesse mesmo modelo, existir um fundo de investimento público que tenha capacidade de selecionar quais tem, porque já foi criado, já foi feita a inovação, essa startup já tem um plano de negócio, vai chegar um momento que ele vai precisar desse financiamento, né? E foi uma inovação feita na iniciativa privada. Por que não ter um fundo de investimento público que invista nessas empresas? Que ela consiga selecionar que essa tem uma probabilidade maior de dar certo, já passou aquela fase de provar o produto, de fazer, né, o MVP e tal, a sua também tem e tal, esses 10 aqui acho que é muito risco. E ter um investimento público de investir nessas empresas, de tentar tornar elas viáveis, de fazer elas crescerem. E lá na frente elas serem estatais. Que aí passa esse risco que você falou, né? Como você já matou uma parte, a parte do risco maior eu vou pôr dinheiro num negócio que eu sei que vou perder, né? A maioria das coisas eu vou perder. Por que não fazer? A China tem feito isso muito fortemente, né? Utilizando essa parte da iniciativa privada que ela tem para fazer esse tipo de movimento. E aí ela tendo uma empresa estatal num setor estratégico da economia, ela começa a consolidar. Como a gente faz isso aqui no capitalismo, né? Eu trabalhei com M&A muito tempo, né? Então o que a gente faz? As crises que o capitalismo gera, que são normais no capitalismo, que a gente chama assim, os capitais débeis, aquelas empresas que aí tem a ver com o vídeo que você falou meu lá do Ações em Tempos de Crise. Quando vem uma crise, tem as empresas que a gente chama de, em teoria, de capitais débeis, que elas não vão sobreviver à crise. São boas empresas, têm bons negócios, mas ela não tem uma estrutura que vai fazer com que ela passe pelo momento de crise. Ela vai... No capitalismo, o que a gente faz? As grandes empresas têm caixa, têm poder de mercado, vai lá e compra, consolida o mercado, começa a consolidar. Em momentos normais, como agora, também. O que as grandes empresas fazem nos processos de M&A é começar a consolidar o mercado. Vou lá, tua empresa é boa, tal, por N motivos, que você não esteja ruim das pernas, mas você quer monetizar o que você criou, você quer, né, vender agora e curtir a vida. Vou lá e compro sua empresa. O movimento de consolidação no mercado é normal no capitalismo. O que a China faz com as empresas estatais é isso. A mesma coisa, só que é uma empresa pública, é uma empresa estatal, que já tem competência, já compete no setor privado, já é um grande conglomerado estatal, e nesses momentos que essas empresas privadas começam a apresentar em algum momento necessidade de funding, está ruim das pernas, vem um momento que ela não quer, ou pelos mesmos motivos que existem no capitalismo, eles vão lá e consolidam esse mercado, eles compram e consolidam essas empresas e continuam investindo em ciência e tecnologia. Quem fornece ciência e tecnologia no Estado chinês é o Estado, com esse investimento que eu citei lá, que o Miguel Nicolés falou, de grandes complexos de investimento em pesquisa e desenvolvimento que existe hoje nas universidades chinesas, em centros de pesquisa, investimento pesado. Os Estados Unidos faz muito isso, tá? Quem faz é o Estado também. O próprio Nicolés fala que ele tem mais de 30 anos que ele é bolsista, né? Ele é financiado pelas universidades americanas. Ele fala como é a estrutura lá. Acho que é na Universidade de Duke, né? Isso. Na Ele Duke fala, University. quem me sustenta há 30 anos é o Estado americano, que injeta dinheiro nas universidades para financiar a pesquisa. E é muito dinheiro, ele falou. E mesmo assim, ele tendo vivido, ele fala que ele foi para a China lá, conhecer, ele ficou impressionado. Que lá ele falou que é
exponencialmente maior do que os americanos têm de estrutura e investem o que os chineses estão fazendo agora. Então, investe em pesquisa e desenvolvimento, investe em ciência e tecnologia e fornece para as empresas, inclusive as empresas privadas, né? Mas, obviamente, os grandes conglomerados de empresas estatais estão na frente, primeiro, que tem capital público, consegue consolidar o mercado sem problema nenhum e pega as empresas já num estágio de desenvolvimento superior. Esse trecho ficou muito bom, mas você vai ficar assistindo só corte mesmo? Clica aqui e veja o episódio completo que vai trazer muitos insights para você. Ou então, clica aqui e veja mais um corte desse episódio.